Olá amigos, o tema deste vídeo é falsos profetas e nós iniciaremos meditando no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 15, aquilo que Jesus nos diz sobre os falsos profetas. Vamos ler do verso 15 ao verso 27 de Mateus capítulo 7. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Preste atenção nisso. Mas por dentro são lobos roubadores. Verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. É assim que você o distingue. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ele acabou de falar de falsos profetas anteriormente. E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade. Verso 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é o termo falsos profetas, no verso 15. No grego original é pseudoprofeton. Falso, pseudo-profeto, de profetes, aquele que prediz, que prognostica sob divina inspiração. Esse termo que Jesus usa, falso profeta, significa alguém que falsamente se diz estar falando em nome de Deus. Jesus diz, tenham cuidado. O termo no original, cuidado no original é prosekete, e quer dizer manter a mente voltada para, ou seja, prestar atenção, ser cauteloso, aplicar-se, aderir, ou seja, ele fala de um estado e não de um momento, mas de um estado permanente de cautela. Ele fala de um estado permanente de atenção, a fim de não ser enganado. Cuidado o de é apo no grego, significa de, longe de, distante de. Né? Cuidado com os falsos profetas, mantenham-se distantes dos falsos profetas. Acautele-se para estar sempre distante dos falsos profetas. E o termo falso profeta, Jesus diz, eles vêm como esses falsos profetas? Eles se apresentam disfarçados em ovelhas. Ele parece ser também como você. Ele quer fingir que tem semelhança com você, que ele é como você, uma ovelha. Assim como nós somos ovelhas do rebanho de Cristo. Mas por dentro eles são lobos devoradores. Mas como é que nós vamos saber que eles se aproximam das ovelhas para devorá-las? Aí na sequência Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. O modo pelo qual nós identificamos esses falsos profetas são os seus frutos. Por quê? Porque não se colhe uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Abrolhos eram uma espécie de arbusto espinhoso e infrutífero, pelo menos que não produzia fruto útil ao ser humano.
Ele era seco e cheio de espinhos, era considerado inútil. E aí Jesus diz: toda árvore boa produz bons frutos, porém árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Se você está vendo fruto mau, tenha certeza, trata-se de um falso profeta. Se o que ele faz é contrário ao que Jesus ensinou, não tenha dúvida, é um falso profeta. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, verso 19. Jesus está falando do fim dos falsos profetas, ser lançado ao fogo, perecer eternamente no inferno. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Veja os frutos, não um fruto. Claro que eventualmente nós podemos cometer um erro, ninguém é perfeito, mas ele está falando do fruto habitual, daquilo que sempre produz. O que ele sempre está produzindo? É fruto bom? É fruto mau? Um fruto mau uma vez, outro fruto mau outra vez, outro fruto mau outra vez. Opa, deve acender a luz amarela. Eu devo ficar atento, que esse pode ser e provavelmente é um falso profeta. E Jesus diz mais, verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aquele que acha que conhece Deus porque ora, diz Senhor, e fala com Deus, e fala em nome de Deus, ou acha que está em Cristo, não é porque fala Senhor, Senhor, porque se diz cristão, que ele vai que estará ou entrará no reino dos céus. A continuação do verso diz o seguinte, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É a obediência. É a obediência que demonstra que nós estamos em Cristo. É o fruto da obediência. É o fruto da vida transformada. Se nós estamos em Cristo, se há um verdadeiro profeta entre nós, ele certamente produzirá o fruto do verdadeiro profeta, que é obediência. É fazer a vontade do Pai que está nos céus. Muitos naquele dia naquele dia eterno, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Eles fizeram muitas coisas e disseram que foi em nome de Deus. Nós vemos pessoas fazendo isso hoje. Mas veja qual a resposta de Jesus. Olha que coisa impressionante, forte. Então, Jesus, lhes direi explicitamente, claramente, diante de todos, explicitamente, nunca os conheci. Eu não sei quem vocês são. Vocês falaram em meu nome? Eu nunca mandei vocês falarem. Vocês oraram em meu nome? Eu nunca mandei orar. Vocês disseram que eram cristãos? Eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Vocês disseram que são meus discípulos? Eu nunca ouvi falar de vocês. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, diz Jesus, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Bom, ele está falando de dois fundamentos aqui. Veja, novamente a obediência. Aquele que ouve e pratica, aquele que obedece, é como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Aquele que leva a palavra de Jesus a sério, aquele que não acha que Jesus é uma religião, aquele que não acha só que Jesus é um quadro na parede, uma imagem, uma camiseta, ou em um crucifixo pendurado ao pescoço. Há pessoas que acham que Jesus é só um nome, um amuleto, usam ele como um símbolo religioso, mas não lhe obedecem, mas não observam a sua palavra para saber o que ele requer de nós. Essas pessoas são como o segundo homem aqui, aquele que construiu sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, vem a todos nós a tempestade da vida, e ela derrubou, e a ruína desse homem foi grande, porque essa ruína diz respeito à perdição eterna. Enquanto o primeiro homem construiu sobre a rocha, o segundo construiu sobre a areia. Enquanto o segundo homem não levou a palavra a sério, ouviu de Jesus aqui que esse homem, ele ouve essas minhas palavras e não as pratica. Quer dizer, ele conhece a Escritura talvez, ou tenha ouvido falar de Jesus, mas nunca levou Jesus a sério, nunca obedeceu. Se o seu dia a dia não muda por causa de Cristo, se há práticas que você deixa de fazer por amor a Cristo e por obediência à sua palavra, se isso não está acontecendo, não está havendo mudança, transformação e obediência à palavra, se Jesus é só um nome religioso, é só alguém sobre quem você ouve falar durante 2 horas, durante uma celebração religiosa, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou a cada mês, se Jesus é só isso para você, você está construindo a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, desculpe. Você está construindo sobre a areia, você está caminhando para uma grande ruína. E quem diz isso é Jesus, não eu. Verso 27 de Mateus 7. Leia lá.
E por que isso vem na sequência de um texto sobre falsos mestres, falsos profetas, falsas pessoas que falam em nome de Deus? Porque talvez nós sejamos isso. Você deve observar a sua vida se você não está se deixando guiar por alguém que falsamente fala em nome de Deus, quando na verdade não é inspiração divina que conduz esse alguém que está lhe conduzindo, no qual você se inspira. Ou mesmo você que pode estar falando o nome de Deus no sentido geral e inespecífico, mas não no sentido de relação. Deus, meus amigos, é uma pessoa, significa que nós podemos e devemos nos relacionar com Ele. Ele não é uma energia, Ele não é um nome, Ele não é uma imagem apenas, Ele é uma pessoa. E Ele quer viver em você. Cuidado para você não se enganar com falsas mensagens de caridade, de bondade, mas que não incluem a obediência. Ser bonzinho, mas viver em iniquidade, não é suficiente para entrar no reino dos céus. Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Verso 23 de Mateus 7. Os que praticais a iniquidade. Eles fizeram coisas boas em nome de Jesus. Eles fizeram milagres. Eles expeliram demônios. Eles profetizaram no nome de Deus. Eles fizeram coisas boas, mas isso não foi suficiente porque havia iniquidade. Um ato bom não anula um ato mau. Só uma coisa que anula pecados, e é o sangue de Cristo, é o que a Escritura diz. João 3:16. Mas seguindo com esse tema dos falsos mestres, nós vemos hoje em dia pessoas desobedecendo à vontade de Deus expressa em sua Escritura. E veja o que ela diz, Deuteronômio 18, verso 9 até 14. Quando Deus está falando com Israel estava prestes a entrar em Canaã após retornar do Egito, por onde permaneceu durante 440 anos. E veja o que ele está dizendo: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Os povos a que eles se referiam eram povos que habitavam Canaã. Ali havia o amorreu, o amonita, o filisteu, o jebuseu, o arameu. Havia uma série de povos. E ele diz: vocês não devem aprender a fazer de acordo com as abominações daqueles povos. O que eram essas abominações? Você já vai perceber. Verso 10, a sequência: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Ele está se referindo a quê? A um ritual, a um deus chamado Malcã ou Moloque. É um deus dos amonitas, é o deus nacional dos amonitas. Sofonias 1 e 5, Jeremias 49, versos 1 e 3, primeiro livro dos reis, capítulo 11, versos 5, 7 e 33 faz menção deles. E esse ritual de fazer passar o filho pelo fogo, ocorria da seguinte maneira: havia uma espécie de recipiente em que se acendia uma grande fogueira em culto a Moloque. Ele representava a boca de Moloque dentro de um ídolo construído por mãos humanas, que representava Moloque, e um bebê, uma criança, era lançada viva dentro daquela fogueira e era sacrificada ainda viva, queimava viva a Moloque. Meus amigos, queimar na fogueira não é uma invenção da Idade Média. Apesar de ter sido praticada terrivelmente na Idade Média, ela já ocorria na Antiguidade. Povos pagãos, os amonitas faziam isso em culto ao seu deus nacional, Malcã ou Moloque. E assim era esse culto horrível. Deus disse: vocês não farão assim, vocês são meu povo, vocês não vão fazer isso. Ele diz mais, verso 10: ou a sua filha, nem adivinhador, vocês não vão em adivinhador, em gente que fica querendo prognosticar com base na mão, leitura de mão, leitura do fígado. Havia pessoas que abriam cadáveres, olhavam o formato do fígado de um cadáver e diziam o futuro, ou olhavam as nuvens e tentavam prever o futuro a partir do formato das nuvens, e acreditavam que haviam divindades que os inspiravam nisso. Deus disse: vocês não farão isso. Nem prognosticador, nem agoureiro. Agouro é feitiço, né? Agoureiro é aquele que lançava um feitiço, amaldiçoava e lançava uma série de feitiços. Nem feiticeiro, verso 11, nem encantador, que é também uma outra forma de feitiçaria, nem necromante. Necromante
é aquele que se comunica com os mortos, com aquele que diz ser o espírito de um antepassado. Isso era uma prática muito comum entre aqueles povos, porque além de Moloque, o deus nacional dos amonitas, havia Merodach, ou Bel, na Babilônia, que era o deus da tempestade. Havia Nabu, que era um deus babilônico, era filho de Marduk, uma outra tida como uma outra divindade. Baal, que era um deus de Canaã, que era o jovem deus da tempestade. Havia Astarote, ou Astarte, ou rainha do céu, que era uma deusa cananeia chamada deusa mãe, e representava o amor e a fertilidade. Havia Azera, que era uma deusa Canaã, representava a deusa do mar. El, que era um deus canaão, que representava, ele era o chefe do panteão cananeu. No Egito tínhamos Osíris, que era o deus da morte, Ísis, que é a deusa da vida, Hathor, que era a deusa mãe, Quemos, que era a deusa moabita, deusa nacional da guerra, Dagon, que era o deus filisteu dos cereais e da produção agrícola e da fertilidade agrícola. E aí Deus diz o seguinte, além, nós dissemos ali, necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Há pessoas consultando os mortos nos nossos dias, espíritos que dizem ser de antepassados. Veja que isso não mudou muito nos nossos dias. E ainda há pessoas fazendo isso que Deus diz que não devemos fazer. Pois todo aquele, verso 12, que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Vocês não vão ouvir prognosticador, vocês não vão ouvir quem tenta prever o futuro a partir de contato com os mortos, com aqueles que se dizem mortos, espíritos de antepassados, fígado, aqueles que leem a mão, aqueles que leem cartas, aqueles que cultuam sacrificando os seus filhos a Moloque, a Dagon, a Bel, a Baal, a todas essas divindades. Vocês não farão assim. Vocês olharão para a minha palavra. Vocês olharão para mim. Nós vemos isso hoje em dia, pessoas muito envolvidas com o espiritualismo, porque seguem falsos deuses, pessoas tidas como gurus e indivíduos iluminados, como eles se autodenominam, que orientam culto a antepassados, culto à natureza, culto a outras divindades. Não há outro Deus além do Deus vivo e verdadeiro da Escritura. O Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que coisa interessante. Isaías, capítulo 8, e o verso 19. Veja o que diz a palavra. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos. Necromantes, aqueles que se comunicam com os mortos. Necro, morto. Que chiureiam e murmuram. Ele fazia parte do ritual deles chiurear, murmurar, emitir alguns sons estranhos durante o transe. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? Em vez de consultar os mortos, não consultarão o Deus no lugar disso? A favor dos vivos se consultará os mortos? Não. A lei e ao testemunho, verso 20. Se eles não falarem, se a lei e o testemunho, a Bíblia, a Escritura, jamais verão a alva. Ou seja, se eles não disserem vamos à palavra de Deus, eles jamais verão a luz do dia. Eles ficarão na escuridão daqueles que se comunicam com os mortos e adivinham e lançam feitiços e vivem dessa forma. Veja o que mais diz a Escritura. Cuidado com os falsos mestres. Gálatas 1, versos 6 a 9. Outros evangelhos, evangelhos entre aspas aí, porque evangelho só há um. Evangelho, do grego evangelion, quer dizer apenas boa notícia. É uma boa notícia, não apenas para um homem. O evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade. João capítulo 3, nós podemos ler o que Jesus diz a Nicodemos. Nicodemos foi encontrar-se com Jesus à noite, porque não queria ser visto com Jesus. O Sinédrio, o conjunto das lideranças religiosas, não tinha bom conceito a respeito de Jesus. Por quê? Porque eles pregavam uma vida religiosa e Jesus rivalizava com eles, mostrando que a religiosidade em si é morta.
se não estiver acompanhada de verdadeira fé, de um ato de disposição interior real. Porque você pode viver-se exteriormente de religião, né? Você pode só olhar, ter um quadro de Jesus na parede e não obedecer a Jesus. E era isso que o farisaísmo fazia. Tinha um quadro na parede, tinha um crucifixo no pescoço, tinha uma imagem numa camiseta, mas não conhecia aquele Deus. Vivia uma vida baseada em atos, rituais, até nas suas vestes queriam apresentar-se mais religiosos que os demais. Faziam orações altas, de pé no edifício do templo, para se mostrar. Mas veja o que Jesus diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, verso 19, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz é Cristo, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, reveladas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Evidentemente, os ladrões e os bandidos e os traficantes e sequestradores gostam de agir na calada da noite, onde vê-los agindo é mais difícil pela escuridão que domina esse período do dia. Deus amou ao mundo, a todos nós, e a sua lei é para todos nós, e o seu desejo de que sejamos salvos e vivamos em regozijo na sua presença é para todos nós. E veja o que Gálatas diz, capítulo 1, versos 6 a 9. Admira-me que estejais passando, Paulo está escrevendo aos Gálatas, tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ele está falando aqui de conservar aquilo que nós já recebemos. Jesus diz em Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Paulo está dizendo, o evangelho já foi pregado em sua integralidade. Se alguém vier com alguma inovação, se alguém vier dizendo que há alguma coisa além disso, que você precisa de algum ritual, de alguma instituição religiosa, de alguma comunicação com os mortos, de algum ritualismo, de algum culto a outra divindade ou qualquer coisa outra diferente do que nós já falamos, a não ser crer na cruz de Cristo, no Cristo que morreu pelos nossos pecados para pagar a dívida que nós não poderíamos pagar com Deus, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à destra de Deus e enviou o Espírito Santo para habitar conosco e nos guiar numa vida de santificação, de obediência e de prazer na lei de Deus. Se alguém pregar qualquer coisa além disso, é anátema, é maldito, é falso mestre, é falso profeta. Não está guiado por Deus, está guiado por si mesmo ou pelo mal. Porque tudo o que tinha que ser dito já foi dito na palavra. Se alguém disser que a vontade de Deus não é nos salvar, é nos enriquecer, como alguns por aí andam dizendo, é mentira, é engano. Se alguém disser que não há tribulação na vida, que nós podemos com o poder da mente vencer toda dificuldade, mentira, engano. Se alguém disser que oração é visualização e que é poder na palavra, é algo que a Escritura não ensina, é anátema, é maldito, é inovação, no mau sentido da inovação. O Evangelho per se já é pleno, já é suficiente para a nossa salvação. O Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Não há necessidade de nada mais além disso, nem ritual, nem religiosidade, nem diferentes divindades e cultos além
daquilo que a Escritura já propõe, Cristo e somente Cristo. Meus amigos, este é um tempo de muito engano, muito engodo. Muitos que se dizem cristãos e não são de fato, que estão perecendo e que naquele dia virão-se diante de Cristo a ouvir de Jesus: nunca vos conheci, não sei quem vocês são, vocês que praticam a iniquidade. Pessoas que falam de Deus, mas não o conhecem, não o obedecem, não andam com Ele. Jesus nos chama a uma intimidade, a uma relação com Ele. A Escritura diz em João que aqueles que dizem estar em Cristo devem andar como Ele andou. Devem imitá-lo. E nós vemos tantas pessoas que estão tão distantes de Cristo, mas se acham cristãs porque pertencem a uma denominação religiosa. Isso é insuficiente. Jesus veio chamar discípulos e não membros religiosos. Ele veio fazer discípulos. Alguém que anda como Ele andou. Essa é a nossa mensagem nessa semana. Eu espero que você, neste vídeo, espero que você seja abençoado por Ele e que através dele produza frutos para a glória de Deus e seja talvez o primeiro passo numa caminhada com Deus, ou para você que já conhece Deus, possa ser uma edificação além e um fortalecimento, uma palavra de alerta. Deus te abençoe.